Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós nos colocamos nessa manhã na Tua presença e pedimos a Tua Shalom sobre nós nessa manhã. Te agradecemos por essa semana que passou, te agradecemos por mais esse Shabbat que chegou. Eu acredito que, como foi assim para mim, para muitos dos nossos irmãos que estão aqui, foi uma semana muito corrida, muito atribulada, muitos problemas, muitas complicações, muito trabalho, muito cansaço, mas até aqui nos trouxe o Senhor. E nós te agradecemos por estarmos aqui juntos, por estarmos em nossas casas, em nossos abrigos, nosso descanso semanal e nos juntando aqui, Senhor, para aprender um pouco da Tua palavra, da Tua Torá. E nós humildemente entramos na Tua presença e te pedimos, Senhor, derrama sobre nós a Tua revelação, derrama sobre nós um espírito de sabedoria, de revelação que vai nos levar ao pleno conhecimento de Ti. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a entender a Tua palavra, a compreender a Tua palavra, a receber a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter revelação da Tua palavra. Nós precisamos do conhecimento que está aqui colocado nessa paraxá. Nós precisamos entender os conceitos, os princípios que estão aqui colocados. Nós precisamos, Senhor, ser iluminados. Mais do que nunca, vivemos dias muito difíceis, dias muito diferentes. E precisamos cada vez mais penetrar nos Teus princípios, nas Tuas orientações, nas Tuas instruções. Por isso, Senhor, nos dá revelação. Dá revelação a mim, para ministrar aos meus irmãos de forma profética, ministrar aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, conheçamos. Dá revelação aos meus irmãos que estão aí ouvindo, que sofismas sejam quebrados, fortalezas sejam destruídas, que a palavra do Senhor venha sobre as nossas vidas nessa manhã. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, tira esses tampões dos nossos ouvidos, tira essas escamas dos nossos olhos, abre a nossa mente, Senhor, que nós não nos conformemos com este século que já está condenado, mas que a nossa mente seja renovada no poder do nome de Yeshua HaMashiach, e a Tua palavra venha a nós, a Tua luz venha a nós. Onde há luz, não há trevas. Senhor, nos ilumina nessa manhã. Humildemente nós nos colocamos à Tua presença, reconhecendo que nós não somos nada, que nós somos pó, que a nossa justiça é trapo de imundícia, que nós somos pecadores. Estamos tentando viver uma vida sem pecado, Senhor, mas erramos, falhamos e carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu perdão, para continuarmos andando, Senhor. E nós queremos andar. Eu acredito que eu, meus irmãos e muitos outros ao redor do mundo queremos andar e continuar com o Senhor. E nós pedimos nessa manhã, Senhor, estende para nós o Teu cetro, assim como o Senhor estendeu para a Tua serva, Senhor. Estende para nós. Estende o Teu cetro e nos deixe entrar na sala do Teu trono. A sala, Senhor, onde nós podemos ter comunhão e intimidade contigo, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Bom, temos aí a paraxá Balak. É uma paraxá, como eu falei para vocês, muito interessante, muito rica. Coincidentemente, um pouco parecida até com a paraxá de Corá, que eu ministrei há 2 semanas atrás. Eu digo que são 2 paraxás bem interrelacionadas. São 2 tipos de rebelião. Corá cometeu uma rebelião política, vamos dizer assim, embora houvesse um cunho espiritual. E Balak também é outro tipo de rebelde, só que um rebelde mais pelo lado político. Aí nós vamos descrever um pouco sobre esse assunto, né? Aqui vai ter toda uma rebelião política, uma rebelião espiritual também. É uma paraxá muito rica. E ela está em Números 22, 2, 25 até o 9. E agora eu vou minimizar um pouquinho aqui e vou ficar só no PowerPoint, tá? Vamos lá. A Haftarah em Miqueias 5. Só um minutinho. A imagem está aparecendo para vocês? A imagem está aparecendo? Sim, está aparecendo, Rodrigo. Está muito boa. O PowerPoint está aparecendo? Sim. Beleza, então. Obrigado pelo feedback aí. Bom, a Haftarah Miqueias 5, 6 a 8. A Brit Hadashah, para quem não conhece o Novo Testamento, 1 Coríntios 1, 20 a 31. Salmo 79.
E como eu sempre eu gosto muito de colocar o resumo e que nos dá uma visão mais ampla daquilo que de fato a gente vai conversar. A Parashá Balak muda das viagens do povo judeu, povo de Israel, no deserto, para contar a história de Bilã, um profeta pagão que tentou amaldiçoar os filhos de Israel. Nós vamos conversar muito sobre esse personagem aqui. Contratado por Balaque, rei de Moab, Bilã concorda, Balaão, né, em português, concorda em embarcar numa jornada até o campamento israelita. Entretanto, primeiro pede permissão a Deus e vai com a condição de que falaria apenas aquilo que Deus colocasse em sua boca. Lembra bem dessa passagem aqui, dessa observação aqui. Durante a viagem, um anjo brandindo uma espada bloqueia o caminho de Bilã, fazendo que sua montaria desvie-se repetidas vezes da estrada. Incapaz de ver o anjo, Bilã reage golpeando o jumento desobediente por 3 vezes. A maioria de vocês já conhecem essa passagem. Milagrosamente, Deus faz com que o animal fale com Bilã, e Deus desvela os olhos do humilhado profeta para que possa ver o anjo de pé em seu caminho. O anjo então lembra Bilã, uma vez mais, que ele pode apenas falar as palavras que o Criador colocar em sua boca. Chegando próximo ao acampamento de Israel, Bilã tenta amaldiçoá-los repetidamente. Lembra dessa parte aqui, nós vamos trabalhar isso aqui também. Todas as vezes Deus o impede. E em vez disso, ele termina por pronunciar várias bênçãos e preces para a consternação de Bilã. A porção da Torá termina com a licenciosidade dos homens israelitas com as filhas promíscuas de Moab e Midian, e o indecente ato público de Zinri, um príncipe da tribo de Shimon, com uma princesa midianita. Pinerras, neto de Arão, reage... Vamos fechar só o microfone, por favor, porque interfere aqui, tá bom? Pinerras, neto de Arão, reage zelosamente, furando-os até a morte, com uma lança, detendo uma peste que Deus havia feito irromper no acampamento. Isso aqui é o cume dessa paraxá. Bom, não vou entrar agora exatamente naquilo que eu quero, mas eu trouxe aqui até por uma indicação do Rabino essa passagem que eu gosto muito dela, e ela nos traz bem aquilo que nós vamos conversar e aquilo que nós estamos vivendo hoje. Judas 1, 11 a 13, fala assim: Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão. Balaão foi de fato um profeta, mas que se corrompeu. E foram tragados pela morte da rebelião de Corá. Lembre quando eu falei aqui no início que essas duas paraxás são muito interrelacionadas, tanto a parte de Balaão como a Corá. Tudo rebeldia, e a de Caim também. Presta atenção nessa aqui, ó. Essas pessoas que têm as atitudes de Caim, as atitudes de Balaão e as atitudes de Corá, essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. São o alerta que Judas aqui, irmão de Yeshua, lembrar que esse Judas aqui é irmão de Yeshua, 3 tipos de pessoas. Pessoas que andam com o erro de Caim, o erro de Balaão e o erro de Corá. E aí nós vamos começar a detalhar 2 pessoas aqui. Uma curiosidade bíblica. No Talmud, nos capítulos 22 a 24 de Bamidbar, são conhecidos como Sefer Balaam. Para que possamos entender a importância da história desse personagem, tem nessa parte da Torá. É uma passagem, como eu falei para vocês, muito rica, e a gente tem que ouvir com muito temor, para que nós não andemos no caminho de Balaque nem de Bilã. Essas 2 figuras aqui, esses 2 personagens que nós vamos conversar hoje. Nessa paraxá temos 2 personagens, 2 tipos de comportamentos. O de Balaque, rei de Moab, e Bilã, um profeta. A gente não sabe a nacionalidade dele, ele morava na Mesopotâmia, mas a gente não tem a origem correta dele. Esses representam aqueles que fazem planos secretos, usando o poder político e o poder espiritual
para a nossa destruição e do nosso povo. Esses ainda estão por aí. Ou seja, são figuras que morreram, hoje não existem mais, mas o espírito que estava sobre Balaque e o espírito que estava sobre Bilã atuam hoje de forma frequente nas nossas vidas e em oposição a Israel. E aqui está a passagem base que nós vamos trabalhar. Números 22, 1 a 3. Preste atenção nessa aqui. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Vou trazer uns mapinhas e nós vamos ver, vamos nos situar o que estava acontecendo aqui. Vou trazer esse mapa e isso realmente nos dá uma clareza muito maior do que de fato a Torá está nos mostrando aqui. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus. Aqui nós estamos falando de Balaque, o rei de Moabe. E Moabe tornou-se de pânico diante desse povo. Aí aqui veja bem o que a Torá está falando aqui, ó. Já fala que o rei fica com medo, mas aqui o país fica com medo. Porque eles sabiam o que Israel tinha feito aos amorreus, e nós vamos mostrar ali no mapa que está muito perto uma região da outra. Por isso que Moabe entra em pânico. Pois era muito numeroso. Ele aqui vê só a parte natural. Ele não consegue perceber o quanto o Deus de Israel estava dando a vitória para Israel. Ele apenas vê uma parte estratégica, política. Moabe, o país, teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian. Depois nós vamos também ver quem é esse povo aqui. Tá? Eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor. Aí entra aqui o segundo personagem que nós vamos conversar, que estava em Petor e que fica próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim podemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele que a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Vamos aqui observar algumas coisinhas interessantes. Israel está num processo de migração, por ordem do Eterno, beira as fronteiras de Moabe, e é interessante lembrar que quando Israel sai do Egito, o Egito era a maior nação daquela época, era os Estados Unidos de hoje. E o fato de Deus ter feito tudo que ele fez com o Egito, toda aquela região passou a conhecer quem era o Deus de Israel. Então essas notícias, e até outro dia o irmão Moshe perguntou se haviam estradas. Sim, a arqueologia mostra que haviam muitas estradas. A comunicação entre eles era via essas estradas. Eram as rodovias de hoje. Então, os povos ao redor todos souberam o que aconteceu. Então Moabe já sabia do movimento de Israel, já sabia o que Deus tinha feito com o Egito, que era uma nação muito maior que eles, e Moabe e Balaque já sabiam que provavelmente iria acontecer com eles. Aí veja aqui a declaração dele aqui, ó. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Ele já sabia que era o povo que saiu do Egito. Aqui é a informação, ó. E estabeleceu-se diante de mim, na minha fronteira. Aí tem uma coisa muito interessante que nós não percebemos. Vem, portanto, eu te suplico e amaldiçoa por mim esse povo. Ou seja, Balaão, como é que ele aparece de uma hora para outra? Na verdade, ele não aparece de uma hora para outra. Balaão, a gente vai ver, ele, embora a gente não saiba a origem dele específica, existem várias teorias, mas nada conclusivo. Pela declaração de Balaque, a gente pode entender aqui o seguinte, que Balaão já era um profeta muito conhecido, e nós vamos ver, por um mapa também que eu vou mostrar, que a distância daqui de Moabe para onde Balaão estava são centenas de quilômetros. Então, se nós temos centenas de quilômetros de distância, nós podemos dizer que então que Balaão tinha uma fama em toda aquela região da Mesopotâmia. Ele era muito conhecido. Balaque, ele não decide chamar Balaão por acaso. Existia uma fama. Então Balaão era um falso profeta extremamente conhecido. Perceba a declaração que ele dá aqui. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu sei muito bem, veja bem aqui a fama dele aqui, ó.
Isso aqui já era uma coisa pré-existente. O conhecimento de Balaque em relação a Balaão já era grande, já era pré-existente. Aquilo que tu abençoas é abençoado, mas aqueles a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Ou seja, o conhecimento que Balaque tinha em relação a Balaão de ser um profeta e de ter poder espiritual já era pré-existente. Já se sabia dessa fama de Balaão. Ele não foi chamado por acidente. Para a gente poder se contextualizar, está aqui, Moabe. A Moabe dos tempos bíblicos era uma faixa de terra com montanhas e vastas planícies, de solo bem fértil, na região da atual Jordânia. A gente vai colocar um mapa moderno e fazer uma comparação, vocês vão entender bem isso aqui. Na parte oriental da margem do Mar Morto. Era o antigo reino dos Moabitas, sempre em guerra com os israelitas. Então nós temos aqui, ó, Israel estava saindo aqui de Jericó, nesse momento a Paraxá, ele está saindo aqui de Jericó, ele atravessa o Jordão, depois daquele pecado que vai haver, que Balaão ensina a Balaque como fazer Israel pecar, se dá aqui em Sitim. Moabe daqui embaixo, mas nesse momento, essa parte aqui dos amorreus, Israel já conquistou. E esse mapa mostra as fronteiras antes da conquista de Israel, mas essa parte aqui já está sob domínio de Israel. E aqui está Moabe. Então, toda essa briga política e espiritual, ela vai se dar nessa região aqui, ó, Jericó, Jordão e Sitim, tá bom? E aqui o mapa moderno, também bem interessante para a gente se contextualizar com os dias de hoje. Aqui estão hoje as fronteiras modernas, Israel, Jordânia. Aqui, ó, bem aqui o Rio Jordão, Jericó mais ou menos nessa área aqui, Sitim mais ou menos nessa área aqui. Hoje a Jordânia moderna. É bom sempre lembrar que a Jordânia é um país artificial que surgiu após a Primeira Guerra. E Moabe está aqui. Vamos tentar ver as origens de Moabe. Também ajuda muito a entender o comportamento de Moabe em relação a Israel. Filho de Ló com sua filha mais velha, como seu meio-irmão Amon, Moabe foi concebido depois que Ló e suas filhas deixaram Zoar e passaram a morar numa caverna vizinha da região montanhosa. Moabe tornou-se o antepassado dos Moabitas. Gênesis 19, 30 a 38. Os Moabitas, sendo descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, eram aparentados com os israelitas. A gente esquece dessa questão. Eram primos. A língua de ambos esses povos era bem similar, conforme se vê na inscrição da pedra moabita. Nós vamos ver o que é essa pedra aqui. É uma prova arqueológica da existência dos moabitas, que comprova o relato bíblico. Também, igual aos israelitas, os moabitas parecem ter praticado a circuncisão. Não era só os israelitas que praticavam a circuncisão. Muitos povos daquela região praticavam a circuncisão. Não obstante, com poucas exceções, tais como Ruth e Itmar, um poderoso rei Davi, os moabitas mostraram ter grande inimizade com Israel. Ou seja, há exceções individuais, mas coletivamente sempre houve inimizade entre Moabe e Israel. Há uma curiosidade arqueológica. O que é essa pedra moabita? Mesa, rei dos moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros com sua lã. Vamos colocar assim, Acabe tinha dominado os moabitas e era um imposto que ele pagava ao rei de Israel. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos moabitas contra o rei de Israel. A passagem está colocada aí. A revolta do rei Mesa de Moabe é confirmada por uma escrita antiga que não é da Bíblia, mas é uma prova arqueológica. Uma pedra inscrita chamada Pedra Moabita, escrita num dialeto que difere pouco do hebreu bíblico. Foi erguida pelo rei Mesa, parcialmente em comemoração dessa revolta. Essa pedra foi encontrada em 1868 dentro do território de Moabe. Ou seja, a gente tem um relato bíblico, um relato arqueológico, confirmando a existência do povo de Moabe. Aí vamos lá, vamos entender quem era Balaque e quem era Bilã. Balaque, o rei dos Moabitas. Balaque ben Zippor era o rei de Moabe, tá? A passagem números 22:10. De acordo com o Talmud, em Soltar 47a, Balaque era um antepassado de Ruth. Mas nós estamos colocando aqui uma teoria, tá? Não é uma afirmação bíblica. Em Gênesis 19:37,
a passagem. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Ou seja, filho de... Os Moabitas estavam debaixo dos cuidados dos príncipes de Midian. Tá todo mundo vendo? Sim, Ok. mas eu acho que foi um slide antes. Então, antes, quem era Balaque? Na pedra. Esse aqui nós já fizemos Antes. falando. Então vamos voltar para cá. Quem era Balaque? Todo mundo vendo? Certo, todo mundo vendo. Todo mundo vendo? Tá. Beleza, então vamos lá. Vendo. Quem era Balaque? Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe. De acordo com o Talmud, Sotá 47a, Balaque era um antepassado de Ruth. Bereshit 19:37, a primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe, e esse é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Os Moabitas estavam debaixo dos cuidados dos príncipes de Midian e tinham como centro de comando a região oeste do Golfo de Acaba. Depois a gente vê o mapa e isso vai também trazer uma clareza para a gente. Porque não dá para a gente separar a questão espiritual da questão política e territorial. Está tudo atrelado, sempre está tudo atrelado. Havia uma relação territorial e política importante entre os Moabitas e os Medianitas. Uma outra curiosidade que a gente não pode esquecer. Sabemos que Moshe passou muitos anos em Midian, onde casou e teve filhos com a filha de Jetro, né? O sacerdote de Midian. Um sacerdote pagão. Midian, para quem não sabe, hoje são os árabes. Midian é filho de Abraão. Então, o povo de Midian também é parente de Israel. Primos, vamos dizer assim, né? Toda a jornada de Israel foi cuidadosa para não violar os direitos da terra dos países vizinhos, mas isso, infelizmente, os povos ao redor não entendiam. Eles viam isso como um avanço, tanto é que Moabe fez o que fez. Uma outra informação importante sobre Moabe: o Eterno proibiu que houvesse união com os Moabitas e que nenhum Moabita fizesse parte da congregação do Eterno. A passagem que está em Deuteronômio 23, 3 a 5. Nenhum amonita ou moabita, até 10ª geração, fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão permanecer de fora, pois não foram ao vosso encontro com pão e água, quando caminháveis após a saída do Egito. E porque subornaram Bilã ben Beor, Balão, filho de Beor, para vir de Petor, em Arã, Naharaim, Mesopotâmia, com o propósito de proferir maldição contra o teu povo. Entretanto, o Eterno, teu Deus, não quis dar ouvidos a Balaão, o Senhor, teu Deus, transformou a maldição em bênção a teu favor, pois o Eterno, teu Deus, te ama. Então, assim, Israel pede para passagem para os povos ao redor, alguns, Edom não deixa, e Moabe se prepara para a guerra. Aí a gente vai ver um pouquinho da figura de Bilã, ou Balaão, como é mais no português conhecido. Quem foi realmente Bilã? A gente vai ver que, na verdade, não tem como saber a origem certa dele. Existem várias teorias. Em que sentido ele era um profeta? A gente vai também discorrer essa questão de o que é um profeta. O que é um profeta verdadeiro, o que é um falso profeta. Tá? Bilã em hebraico, Biwan, significa sem povo, sem lealdade, sem raízes. O nome dele diz claramente quem ele é, né? Um mercenário, espiritualmente falando. Bilã está disposto sempre a usar os seus poderes maléficos para quem melhor lhe pagar. Bilã também pode-se dizer que é um exemplo de um comportamento de líderes e de um tipo de espírito que inspira as pessoas a serem mercenárias. Usam o seu dom para ter retorno financeiro. Aí aqui a gente tem várias teorias sobre Bilã. Tudo é teoria, nada disso está na Torá, tá? É só uma curiosidade que eu acho interessante. O Talmud Sanhedrin 105a nos diz que Bilã era filho de Lavã, ou seja, Labão, o arameu. Uma teoria. Yakut Shemoni, Números 23, escreve que Bilã era Kemuel, outra teoria. Sefer Tzuni, Gênesis 36, 32, escreve que Balaão era Bel, filho de Beor, um dos reis de Edom. Outra teoria. Parente de Esaú. O Talmud de Jerusalém, Sotá 5.6, identifica Bilã como Eliacum, filho de Baraquiel, um dos amigos de Jó. Outra teoria. Ou seja, várias teorias, mas ninguém sabe ao certo a origem de Balaão.
O que nós sabemos ao certo, pelaquela passagem que eu mostrei para vocês, é que Balaão era um profeta conhecido, era um líder espiritual conhecido e respeitado. Se ele era respeitado pelos reis de Moabe, é provável que os outros reis das outras regiões também o conhecessem da mesma forma. Porque um rei, ele não iria chamar uma pessoa comum, ele iria chamar uma pessoa que tem poder, que tem fama. E aí, para a gente ter mais ou menos uma noção de como essa atitude de Balaque foi importante, a gente vê aonde estava Moabe e aonde estava Balaão. Bom, o mapa está aqui um pouco mais ampliado, mas vamos pegar aqui, ó, o Mar Morto nessa passagem bem pequenininha aqui, ó. Então aqui a gente tem um pouquinho o Rio Jordão descendo aqui, então Israel está mais ou menos nessa região aqui e Moabe está mais ou menos nessa região aqui. A gente não sabe ao certo a região em que Balaão morava, mas é aqui o rio Eufrates, ó. Tá? O lugar onde morava Balaão, o profeta, que tentou amaldiçoar Israel, Petor, ficava junto ao rio, aparentemente o rio Eufrates. Em Aram Naarim, o texto massorético fala essa expressão. Ou Mesopotâmia, Septuaginta usa Mesopotâmia. Tá? Então aí estão os versículos bíblicos. É geralmente identificado com Pitru, de inscrições assírias. Pitru ficava junto ao rio Sajur, tributário ocidental do rio Eufrates, ou seja, um afluente, ao sul de Carquemes. Então a gente não consegue determinar de forma muito clara onde era isso aqui. Mas por que eu botei esse mapa? Olha a distância daqui para qualquer que seja a região do rio Eufrates. Aqui nós temos centenas de quilômetros. Aí fica aquilo que eu falei para vocês. Como é que um rei aqui, nessa região, conhecia a fama de um profeta dessa região? Quer dizer o seguinte, como aqui isso aqui era cheio de estradas, a fama de Balaão era por toda essa região. Então Balaque sabia muito bem quem era Balaão. E todo esse trabalho, essa comitiva sai daqui, líderes de Moabe e líderes de Midian saem daqui até essa região do Eufrates e andam centenas de quilômetros a pé e a camelo e no lombo de um burro. Percebam o trabalho que eles tiveram para se deslocar, para chamar Balaão. Isso mostra a importância da atitude e da ação que Balaque estava querendo tomar em relação a Israel. O medo que Balaque estava, o medo que Moabe tinha de Israel. É sempre importante a gente ver essa parte bélica, essa parte territorial, essa parte política, porque está sempre, como eu falei, está tudo atrelado. E a parte espiritual é um complemento dessa questão. Os pecados de Bilã, o falso profeta. Aí lembrando que lá no final a gente vai colocar uma definição do que é profeta e falso profeta. O primeiro, corrupção. Números 22, 7, 15 a 17. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e as maldições. Em outras traduções falam encantamentos. Para pagar a adivinhação e a feitiçaria. Essa era a prática corriqueira de Balaão. Ele era um feiticeiro, embora fosse um profeta também. Que é 100. Assim que chegaram, lembra aquela distância de centenas de quilômetros, tá? Essa comitiva aqui, ó. Os anciãos de Moabe e Midian partiram daquela região e andaram centenas de quilômetros até chegar onde Balaão estava. Isso mostra o grau de importância da situação. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Balaque enviou de novo outros príncipes, aí eles voltam para Moabe com a resposta negativa, depois uma nova comitiva se dirige e anda centenas de quilômetros de novo para pedir de novo. Em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram. Assim falou Balaque, filho de Zippor, eu te suplico, olha aqui que o rei está falando. Olha a importância que a coisa está dando. Naquela época, um rei usar essa expressão aqui, eu te suplico, é porque aqui Balaque estava colocando Balaão acima dele. Numa importância muito grande, reconhecendo o poder que Balaão tinha. Eu te suplico, não recusa vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim este povo. Olha aqui, ó. Lança maldição, lança feitiçaria. A outra coisa, o pecado de Balaão, arrogância.
Números 22, 8 a 11. Instrui-os a Balaão. Ficar aqui esta noite e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permanecerão com ele, naquela região da Mesopotâmia. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Eis que o povo saiu do Egito, cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Perceba aqui o que Moabe está querendo fazer. No caso, Balaque, né? Representando Moabe. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. De novo aquela expressão. Ele sabia o que o Eterno tinha feito por meio de Israel com o Egito. Estabeleceu-se diante de mim, ou seja, na minha fronteira. Vem, portanto, eu te suplico, amaldiçoa por mim esse povo. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Ou seja, ele sabia, veja bem que ele tinha um entendimento espiritual. Ele sabia que uma guerra, naturalmente falando, não se ganha só no combate corpo a corpo. Ele sabia que primeiro se ganha no mundo espiritual. E o que ele queria era primeiro derrotar Israel espiritualmente, para depois derrotá-lo fisicamente. Não se engane, meus irmãos. Paulo fala muito claro em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso. Então, assim, em cada país há principados, há potestades. E esses povos da antiguidade sabiam muito bem isso. E o que Balaque está fazendo, por isso que ele deu todo esse trabalho, foi tentar chamar um principado que fosse mais forte do que o príncipe de Israel. Só que nós sabemos que quem comanda Israel é o Eterno, o Senhor dos Senhores. Então, assim, nós temos todo esse contexto espiritual aqui acontecendo nesse determinado momento. Rashi comenta que nessas palavras de Bilã possui um tom de arrogância, como se estivesse dizendo: olha, quão considerada é a minha reputação que um rei manda buscar a mim. Percebe o que eu falei? Lógico, ele se sente importante, se sente poderoso. Há também um contexto aqui psicológico. No Talmud, Makot 10b, está escrito sobre esse incidente, que o céu dirige o homem no caminho que deseja caminhar. Olha que interessante isso aqui. A gente decide e o Eterno nos abençoa, nos orienta. Outra importante observação. Se você deseja fazer sua própria vontade e não do Eterno, poderá fazê-la, mas deve aceitar também os resultados. Uma coisa que eu gosto muito, existe o caminho, a vontade perfeita do Eterno e a vontade permissiva. O erro do ser humano muitas vezes é escolher a vontade permissiva e não a vontade perfeita. Balaão, nós vamos ver que ele era um profeta, de verdade, que se corrompeu. Bilã colocou nos ouvidos de Balaque que a única maneira de maldizer a Israel era usando as fraquezas dos seus filhos. A maldição nunca viria de fora. Contra Israel não existe encantamento, deveria vir de dentro. Ou seja, perceba que Balaão conhecia o mundo espiritual, de alguma forma ele sabia que depois, todas as vezes que ele tentou amaldiçoar e não conseguiu, ele sabia, ele percebeu que só poderia derrotar Israel de forma espiritual. Ou seja, fazendo com que o pecado entrasse no meio do povo de Israel. E assim eles seriam derrotados. Percebam como essa situação é tão complexa. Mas por que Balaão conseguiu dar esse tipo de conselho? Porque Balaão tinha percepção espiritual. Ele era corrupto, ele era ganancioso, mas ele tinha um dom que era verdadeiro. E aí a gente entra na questão do falso profeta, que é uma questão que é o caso de Balaão, que nós podemos usar esse conceito tanto para os dias do passado, como para os dias de hoje e para o futuro. O que é um falso profeta? Olha que interessante essa definição. O falso profeta é aquele que instiga as pessoas a quebrar os mandamentos do Senhor, a quebrar a Torá ou a lei. Exatamente o que Balaão fez e ensinou Balaque a fazer. Ele relativiza os preceitos contidos em toda a palavra de Deus. A falso profeta é, antes de tudo, uma pessoa que anda ou andou com Deus, que não segue ou relativiza os mandamentos do Senhor, adaptando as suas próprias concupiscências. Então vamos trazer para o caso de Balaão. Balaão era um profeta? Era. Todo falso profeta, na verdade, antes de ser falso profeta,
ele é um profeta verdadeiro? Porque o dom dele é verdadeiro. Agora, por que ele se torna falso? Porque ele corrompe o seu dom. Ele passa a usar o seu dom não para a obra do Eterno, não para o reino do Eterno, mas para proveito próprio. Isso aí. E com isso ele começa a relativizar ou mudar os mandamentos do Eterno a seu bel prazer. Vamos fechar o microfone, quem tiver com o microfone aberto, por favor. Então, esse conceito se adequa a Balaão e se adequa a hoje também. Tá? Um outro princípio muito interessante que a gente tem que saber. Qualquer autoridade espiritual, ou suposta autoridade espiritual, que fale contra a palavra de Deus e incite os outros a quebrar os mandamentos do Senhor, não deve ser obedecido ou temido. Não devemos seguir suas falsas orientações. Devemos sempre avaliar se o que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, toda pessoa imbuída de autoridade espiritual tem autoridade espiritual, desde que ele siga os mandamentos do Eterno. Pode ser quem for. Pode ser quem for. A hora que a pessoa começa a ensinar mandamentos que não estão de acordo com a palavra do Eterno, nós não precisamos mais seguir essas orientações. Isso aqui eu extraí de um livro que eu tenho há muitos anos atrás. Qualquer autoridade espiritual que quebre os mandamentos do Senhor e que ensine outros a quebrar os mandamentos do Senhor, perde a sua autoridade e não deve obedecê-lo. Num livro do Otmani que eu li há muitos anos atrás. Esse livro foi escrito em 1926, 27, mais ou menos. Lógico que eu li, foi uma versão mais nova, né? Outro conceito muito interessante, ó. A submissão a Deus e a sua palavra devem ser absolutas. Inquestionável isso aqui. Mas a submissão a uma autoridade humana é relativa, pois a autoridade humana deve estar submissa à palavra de Deus e agir de acordo com ela. Ou seja, qualquer autoridade humana nós devemos obedecer, até que ela se mantenha dentro do padrão da palavra de Deus. Isso é uma vacina contra as falsas autoridades espirituais. Tá? E aí, o Eterno muitas vezes usa a ação do profeta e dos falsos profetas para nos testar. Tá aí, ó, Deuteronômio 13, 1 a 5, fala assim: quando surgir em teu meio um profeta, um nabi, ou um intérprete de sonhos, um halã, e te apresentar um sinal ou um prodígio, e se essa obra maravilhosa que ela ensinou se realiza, perceba o que está falando aqui. É um profeta verdadeiro, que realiza um sinal, um prodígio verdadeiro, e ele te exorta. Perceba aqui o desvio do profeta agora. Ele, nesse momento, passa a se tornar um falso profeta. Aqui, ó, por enquanto, ele é um profeta verdadeiro. O em vermelho, ele deixa de ser um profeta verdadeiro e passa a se tornar um falso profeta. E ele te exorta: vinde e sigamos outros deuses que não é o Deus que tu conheceste, e passamos a servi-los. Ou seja, nesse momento, o profeta passa a ser um falso profeta, por quê? Ele é um profeta verdadeiro, mas ao realizar um sinal verdadeiro, de alguma forma ele se corrompe e começa a ensinar o povo ao quê? A quebrar a Torá. Mais especificamente aqui, idolatria, que é um pecado para o Eterno, que é uma abominação. O que o Eterno orienta? Não deis ouvido às palavras desse pregador ou sonhador. Porquanto o Eterno, vosso Deus, que vos está pondo à prova, para aflorar diante de todos o quanto de fato amais o Senhor de todo o coração e com toda a alma. Perceba que o profeta é verdadeiro, o sinal é verdadeiro, mas o ensino é falso. Mas quem está por trás disso aqui tudo? O Eterno. Para quê? Para nos provar. Para que nós nos provemos e saibamos a quem de fato nós servimos. Ao Eterno, por meio da sua palavra e seus mandamentos, ou aos sinais, os prodígios, as situações que são sedutoras aos nossos olhos. Então perceba a exortação que o Eterno deu para o povo de Israel no passado, dá para o nosso presente e nos dá para o futuro. Mesmo que seja um profeta verdadeiro, mesmo que o sinal seja verdadeiro, mas se esse líder orienta o povo a quebrar a Torá, não dê ouvido à palavra dessa pessoa. Ela está desqualificada perante o Eterno. É lógico que ela pode, com o tempo, se arrepender e corrigir seus erros, mas naquele momento não. E principalmente um líder que constantemente faz isso. Aí é que nós não devemos dar mais ouvido nenhum. E o Eterno continua:
Seguirei, pois, somente o Eterno, vosso Deus. A ele amareis com reverência, cumprindo fielmente seus mandamentos e obedecendo a sua palavra. A ele tão somente servireis e vos apegareis. Porque as pessoas se apegam à pessoa do profeta e aos sinais do profeta. Como se o Eterno estivesse respaldando aquele profeta, mesmo ele quebrando a Torá. Quando na verdade não é. Quanto aquele profeta ou vidente deverá ser morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos libertou e vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão. Tal impostor tentou afastar-nos do caminho da Torá, em que o próprio Eterno teu Deus te ordenou caminhar. Desse modo extirparás o mal do teu meio. Perceba que um profeta que profetiza erroneamente ou ensina o povo de Deus a quebrar a Torá, perceba o tipo de punição que ele tem. Deverá ser morto. E aí nós precisamos, para aqueles que são mais novos, que não têm muita vivência, sim, o Eterno ele classifica os tipos de pecados. Há pecados maiores, há pecados médios, há pecados menores, há pecados para o Eterno que são abominação. Então, um profeta que profetiza aquilo que o Eterno não lhe deu, um profeta que profetiza aquilo que o Eterno lhe deu, mas que depois ensina o povo a se desviar do Eterno por meio da quebra de mandamentos. Um profeta que realiza sinais e prodígios verdadeiros, mas que depois ensina o povo a quebrar a palavra do Eterno, a pena para ele é a morte. Ou seja, o que acontece com o profeta no exato momento em que ele comete esse pecado? Nesse exato momento, o nome dele é cortado do livro da vida. Lógico que hoje não há Sanhedrin, não há o tribunal que poderia sentenciar a pessoa à morte física, mas há um mundo espiritual que sentencia esse profeta a uma morte espiritual. E o nome dele é cortado do livro da vida. Por isso que no meio judaico nós temos tanto temor com profecias. Muitas vezes o meio cristão ele relativiza demais as profecias e as pessoas profetizam muitas vezes verdade, muitas vezes coisas da sua alma, mas elas muitas vezes não têm responsabilidade com as palavras que o Eterno lhes dá. Às vezes nem é o Eterno que lhes dá. Muitas vezes vidas são destruídas e o nome do Eterno muitas vezes é envergonhado. E por que nós no meio judaico temos tanto zelo e tanto temor? Porque nós sabemos que profetizar da forma errada, por uma palavra que o Eterno não nos deu, ou profetizar e ensinar as pessoas a quebrarem a Torá é um pecado extremamente grave e o nosso nome é cortado do livro da vida. Então muitas vezes é melhor que o profeta fique calado se ele não tiver 100% de certeza, porque a punição é muito grave. E aí, várias passagens do Novo Testamento, muitas delas que o próprio Yeshua colocou, para nos dar uma visão de como essa questão do falso profeta é uma coisa séria e uma visão também agora para os nossos dias. Perceba aí em Mateus 7,15, Yeshua falando, acautelai-vos dos falsos profetas. Dentro daquele conceito que eu falei para vocês, uma pessoa que tem um chamado genuíno, uma pessoa que tem um dom verdadeiro, mas que se corrompeu no meio do caminho e se tornou um falso profeta. Que vos apresentam disfarçados de ovelha. Se você olhar pelos seus olhos naturais, é uma pessoa de Deus, um santo ilibado. Mas só o Eterno sabe que por dentro são lobos devoradores. E nós sabemos que a gente conhece essas pessoas pelos frutos que elas têm. Principalmente por aqueles que cumprem os mandamentos ou não. Em Mateus 24:11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mesmo conceito, e vão enganar. Lembrar uma ministração que nós fizemos também sobre a palavra mentira, que é pseudo no grego. A mentira e o engano tem sempre um bom conteúdo de verdade e uma pequena mistura de mentira. Nunca é 100% mentira. Então eles misturam verdade e mentira e conseguem enganar muito mais fácil. Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando, olha aqui, grandes sinais, prodígios para enganar. Sinais esses muitas vezes enviados do próprio Eterno, se possível os próprios eleitos. Como é que nós, nesses dias que nós vivemos, podemos nos resguardar? Acabei de ensinar para vocês. Pode ser um profeta verdadeiro, pode ser um sinal verdadeiro, mas se ele vier nos ensinar a quebrar mandamentos do Eterno, ele já está desqualificado. Aqui é a nossa vacina contra esse tipo de engano. Se nós quisermos permanecer como
pessoas eleitas, nós devemos seguir única e exclusivamente o Eterno e a sua palavra. Lógico que eu não estou falando contra líderes. Os líderes são pessoas de Deus, pessoas levantadas pelo Eterno para velar pelas nossas almas. Eu estou falando contra aqueles líderes que nos ensinam a quebrar os mandamentos do Eterno. Esses nós não devemos seguir, nem nos apegar a eles. João, o discípulo amado. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nós temos que provar. Como é que nós provamos? Pelos mandamentos. Confrontando a palavra do profeta com os mandamentos do Eterno. As ações do profeta com os mandamentos do Eterno. E para os últimos dias que nós estamos vivendo, Apocalipse 16:13, então vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ou seja, nos últimos dias haverá uma atuação muito forte, um ministério do falso profeta muito forte numa pessoa que vai trabalhar para vamos colocar entre aspas, essa trindade do mal. Essa passagem eu sempre coloco, meus irmãos estão comigo há mais tempo, já estão cansados de ver, mas eu vou repetir porque a gente está sempre errando em relação a isso. Isso aqui é uma vacina para que nós nunca nos deixemos ser levados por um falso profeta e que nós não nos tornemos falsos profetas. O Yetzer Hará, nossa inclinação para o mal, ilusoriamente encoraja aquele que serve ao Eterno a acrescentar a Torá. Não acrescente mandamento. Algo que ela não diz. Na esperança que isso comece a corromper a pessoa e eventualmente levando-a a diminuir a sua observância. Assim a Torá nos avisa sobre o plano do Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal, nos advertindo ante tudo a não acrescentar a Torá, ou seja, é da natureza humana, qualquer um de nós, eu, você, o Rabino, qualquer um de nós, desde o mais novo ao mais velho, é da nossa natureza caída, pós-adâmica. A gente tende a alterar as coisas que o Eterno nos orienta a fazer. Então nós devemos viver sempre em vigilância, é uma guerra constante para não aumentar nem diminuir. O genuíno estudo da Torá não é simplesmente o acúmulo de conhecimento, mas o propósito da sabedoria é a techuvá, o retorno ao caminho do Eterno, aos bons atos. Perceba que muitos falsos profetas, que estão nos livros históricos, nos livros dos profetas e dos reis, eram, como eu falei, profetas verdadeiros que se corromperam. Tinham muito conhecimento de Deus, mas se perderam nos seus bons atos. Assim, se o estudo da Torá de uma pessoa não a leva a crescer em bons atos, isso prova que algo falta ao próprio estudo da Torá. Uma outra passagem também que eu sempre repito e vou continuar repetindo: porquanto o mandamento mitzvah é lâmpada, é luz. Lembre, se projeta aquela época em que nós não tínhamos energia elétrica, como é que você caminharia naquela época? Com uma lâmpada. Então era uma escuridão total. Então a lâmpada, ela guiava você à noite em qualquer caminho. Nós vemos hoje um mundo de trevas, de noite. A Torá é nossa lâmpada. O ensino Torá é luz. E as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Você que anda com Deus vai, vez ou outra, ser confrontado pelo Eterno. Vai ser confrontado pelos mandamentos do Eterno. E o caminho para permanecer no caminho da techuvá, no caminho da salvação, é se deixar ser disciplinado pela Torá. É submeter aos mandamentos do Eterno. E outra passagem também que eu sempre repito, está aqui no Deuteronômio 4:2, não acrescentem nenhuma cláusula adicional às palavras da lei, entre parênteses o acréscimo do tradutor da lei da Torá, que eu lhes ordeno, não subtraiam nenhuma cláusula delas a fim de preservar os mandamentos de Deus, seu Deus, aos quais eu lhes ordeno. Não aumente nem diminua, cumpra aquilo que está dito e estabelecido. Deuteronômio 13:1, sejam cuidadosos em observar tudo o que eu ordeno a vocês, não importa quão trivial isso possa parecer, não acrescentem nada a ela, não diminuem nada dela, não mude a Torá. Não se torne um falso profeta. E aí no final dessa paraxá, temos aquela situação onde Balaão orienta Balaque o que fazer, e Israel está lá em Sitim. Vou voltar aquele mapa para a gente rever essa questão. Quando você estiver em Sitim, tenha muito cuidado, porque Sitim é um local de provação. Cada vez que estivermos para entrar em um novo nível de avodá, de serviço, de crescimento espiritual, porque a nossa vida espiritual tem que estar sempre crescendo, sempre avançando, nós temos que estar sempre
crescendo em direção ao eterno, mais íntimos em relação ao eterno. E toda vez que isso acontecer, isso vai ter resistência. Não deixe de avançar. Só para a gente voltar e lembrar, nesse momento, Balaque está nessa região aqui, o Balaão, e aqui em Sitim, Balaão ensina a Balaque como derrotar Israel naquele momento. E infelizmente, a gente sabe o que aconteceu. Os homens de Israel se deixam seduzir pelas mulheres de Moabe e de Midian. Acontece uma prostituição física e uma prostituição espiritual, e o Eterno irrompe no meio do arraial uma praga, e muitos israelitas morrem. E a praga só é cessada quando há uma expiação. Então, basicamente é isso que eu tinha que passar para os irmãos. Shabbat Shalom para vocês. É um assunto muito vasto, muito complexo. Como o tempo é limitado, eu queria passar mais coisas, mas foi mais um grande resumo para poder a gente se situar dentro desse princípio. Mas guarde essas palavras. Nós vivemos dias onde o que é certo é errado e o que é errado é certo. São dias que nós somos muito seduzidos pelos olhos. São dias que a verdade está extremamente misturada com a mentira. E eu tenho dito muito para as pessoas que eu conheço, para os meus pacientes, que embora a gente tenha muito acesso a conhecimento e informação, o que mais falta hoje nas pessoas é discernimento. E esse discernimento só vem pela palavra do Eterno. Portanto, eu exorto vocês hoje, e exorto a mim mesmo, para que a gente fique na palavra do Eterno, que a gente não se deixe seduzir pelos sinais, pelas maravilhas, pelos prodígios, que a gente não se deixe seduzir pelaquilo que o mundo nos mostra como maravilhoso. Sempre lembrar que o mundo jaz no maligno e que maldito é o homem que confia no outro homem. A nossa força, a nossa raiz, a nossa segurança, a nossa provisão vem do Eterno. É a Ele que a gente deve se apegar e aos seus mandamentos, para que a gente não possa ser eleito, ser tirado desse caminho de eleição. Lembre também sempre da questão das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nércias. Ou seja, as 10 estavam classificadas para a salvação, mas 5 perderam porque não se apegaram aos mandamentos do Eterno. Guarde o seu coração, meu irmão. Os dias que nós estamos vivendo são dias que a única coisa que vai nos resguardar do engano é estar apegado ao Eterno, é ter intimidade com o Eterno, é ter comunhão com o Eterno, e conhecer a sua palavra e praticar a sua palavra, e não tem outro caminho. É esse o caminho que nós devemos andar, para que nós não sejamos enganados. Muitos, infelizmente, serão enganados, porque não vão manter essa fórmula. Vão se apegar a líderes, se apegam a pessoas, se apegam a sinais, se apegam a chamados de pessoas, e muitas vezes é o Eterno que está promovendo esse engano para provar as pessoas. Nós devemos nos apegar ao Eterno, à sua Torá e aos seus mandamentos. No mais, nós amamos uns aos outros, nós nos submetemos uns aos outros, desde que uns aos outros nós estejamos submetidos aos mandamentos do Eterno. Por isso que Deus te abençoe nessa manhã, que o Eterno dê revelação a você, se aprofunde mais nesse assunto, é um assunto muito complexo, você precisa se aprofundar, e que o Eterno traga a você revelação. Amém? E aí a gente abre agora para alguns dos irmãos que queiram comentar e conversar, tirar alguma dúvida. Eu tive que ser rápido porque o assunto é realmente muito complexo. Peço até perdão se eu fui muito rápido e não me aprofundei muito, mas é a necessidade. E aí algum irmão que queira questionar alguma coisa, falar alguma coisa, está aí aberto para a gente conversar. Vocês estão me ouvindo? Shabbat Shalom, irmão. Shalom, Moshe. Shalom, Moshe. Ô, irmão, as suas paraxá, como sempre, suas drachas é uma bênção, viu? Muito ensinamento, muitas informações. E só para complementar um pouco, né, o que você disse, a gente pode ir lá em Apocalipse, né? Apocalipse 2:13, aliás, 2:14, né? Onde ele diz o seguinte para a igreja de Pérgamo, né? Sim. Ele fala: todavia tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, Sim. levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos
e praticar